Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, dando sequência aí nos nossos estudos das strings, tá? Já tivemos duas aulas sobre esse assunto. Primeira aula a gente deu uma introdução, mostrou qual que é a ideia, né, o propósito das strings, dos collectors. Na segunda aula eu mostrei uma série de métodos interessantes aí que ajuda bastante a gente no dia a dia. E para finalizar esses estudos aí, eu vou estar mostrando agora alguns métodos avançados de strings que também a gente utiliza muito no dia a dia. Tá bom? Vamos lá para a prática então para ver como que funciona esses caras. Bom, já deixei uma massa de dados preparada aqui, tá? É praticamente a mesma massa de dados que a gente usou na aula anterior. A única coisa que eu adicionei é mais funcionário e também adicionei o campo hobbies aqui para a gente estar guardando os hobbies de cada funcionário. Tá bom? E da mesma forma que a gente fez na aula anterior, deixei uma lista aqui, tá, de operações, de relatórios que a gente deseja estar extraindo aí dos funcionários para ir guiando a gente em cada operação que a gente vai estar aprendendo. Bom, primeira coisa que a gente deseja estar fazendo aqui é a soma de todos os salários. Eu mostrei isso na aula anterior, tá? Através de quem? Através do Map to Double. Então, a gente fez o quê? Fez o mapeamento aí, tá? Fez o depara de funcionário para salário e aí a gente utilizou o método SUM. Então, ele retorna aí a somatória de todos os valores. Essa é uma forma. A outra forma de a gente chegar nesse mesmo resultado é através do Reduce. Tá? Então, vou fazer o map aqui. Então, agora eu não estou trabalhando mais com o Map to Double, tá bom? O Map to Double, ele retorna um tipo diferente, ele retorna um double string. E aí, o map, ele retorna o quê? Ele retorna uma string, tá bom? Então, são caras diferentes que a gente consegue chegar no mesmo propósito. Então, vou fazer um reduce. O que é um reduce? O reduce é, de forma bem genérica, uma operação que vai fazer você reduzir, tá, o seu conjunto de elementos num único valor. Então, quero somar todas as idades do meu funcionário. Vou fazer o quê? Reduce. Eu vou reduzir esse monte de informação num único valor. Quero somar todos os salários do meu funcionário. Vou fazer o quê? Um reduce, porque eu estou reduzindo a somatória desses valores num único valor. Então, reduce é praticamente você pegar uma lista de elementos e transformar isso num único valor. Tá bom? Beleza. O reduce, ele espera dois parâmetros. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, ele espera um identity e ele espera um accumulator. Tá? Então, a gente vai estar vendo o que é esse cara. Bom, aqui a gente está trabalhando com o tipo double. Se a gente olhar aqui, ó, é o tipo double que a gente está trabalhando. Então, vamos construir esses parâmetros que ele está pedindo aqui. Primeira coisa que a gente precisa passar para ele é o quê? É o identity. O identity é o valor inicial dessas operações. Então, ele vai começar com o valor o quê? Com o valor 0. E aí, o que ele vai fazer? Ele pega o valor inicial 0, soma o primeiro salário. Depois, ele pega o valor subsequente, soma o segundo salário. E assim por diante. Então, o identity é o valor inicial. Tá bom? Próxima coisa que a gente precisa passar para ele é o Binary Operator. Esse cara é uma interface funcional. Tá? E aí, a gente pode estar representando ele através de uma expressão lambda. E é isso que a gente vai estar fazendo. Então, passo aqui para ele o type, no caso é double, tá bom? Então, esse cara é o quê? Ele é um acumulador, não é acumulador, né? Ele é um acumulador, isso mesmo. Ele é um acumulador, tá? E aí, eu quero estar fazendo o quê? Eu quero estar acumulando um salário com o outro, tá? E aí, eu passo o quê? Eu tenho um valor inicial, um valor subsequente, e eu quero estar realizando o quê? Uma operação de soma em cima desses valores. Tá bom? Então, passamos uma expressão lambda aqui e criamos o nosso Binary Operator. Tá, então eu passo o valor inicial e passo o accumulator aqui. Tá bom? Então, e esse cara eu posso estar agora colocando aqui, vamos colocar soma salarial, tá? Soma salarial. E aí a gente pode estar imprimindo esse valor aqui para a gente estar checando o resultado. Tá bom? Então, essa é a estrutura aqui do Reduce, tá bom? Então, a gente montou aqui essa operação. O que a gente pode estar fazendo é o seguinte. A gente pode estar passando mais código aqui para
Às vezes a gente quer estar debugando, verificando quais valores que estão vindo, tá? Então eu posso o quê? Eu posso colocar mais coisa aqui, né? Aqui eu vou dar o return, porque é o último valor que eu tenho que retornar, mas eu poderia dar aqui, por exemplo, ó, um sysout, tá? Imprimir qual que é o x, tá? E qual que é o y que está chegando aqui na minha operação. Dessa forma, eu consigo o quê? Eu consigo ter uma visão mais clara do que ele passa a cada iteração. Quais os valores que ele passa a cada iteração. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele começou com o valor 0, que é o valor inicial que a gente passou para ele, tá? Aqui no ident. E depois ele foi, ó, 4.500, que é esse valor. Depois ele passou 2.800 e incrementou aqui, virou 7.300. Passou 1.300, né? Incrementou aqui, virou 8.800 e assim por diante. Então, o que vocês podem estar até se perguntando é o seguinte: por que eu já não uso o Map to Double, tá? E faço isso através do Sum? Você poderia muito bem fazer isso, tá? Nesse cenário aqui de somatória de salário, é muito mais simples a gente fazer o Map to Double e o Sum. Só que tem casos que você vai precisar estar realizando um cálculo mais elaborado. Ou talvez você não tenha uma função que atenda o seu cenário. Nesse caso, quem vai te resolver, quem que vai ajudar você é o Reduce, tá? Porque aí você pode passar o cálculo que você bem entender para estar resolvendo o seu problema. Bom, então o Reduce ele dá essa flexibilidade de você fazer o cálculo que você deseja. Tá bom? Era isso que eu queria estar mostrando sobre o Reduce. Vamos então lá para o nosso próximo desafio. Listamos então aqui, somando todos os salários. Agora a gente quer o quê? Listar os hobbies de todos os funcionários. Então a gente tem um cara interessante aqui, ó. Vamos apagar isso daqui, tá? Apagar isso daqui. Então eu tenho aqui, para cada funcionário eu tenho os hobbies desse cara. Tá? Então eu quero fazer o quê? Eu quero juntar tudo isso, tá? Então eu tenho uma série de funcionários, cada um com a sua lista. Eu quero juntar todos esses valores numa única lista. Então, para isso, a gente tem um cara que é o Flat Map. Tá? O Flat Map, eu vou passar quem? O valor que eu quero tá fazendo essa junção, no caso, os hobbies. Tá? E aí, eu passo o quê? Transformo esse cara numa string. E aí, eu quero estar coletando isso como se fosse uma lista, tá? Então eu passo um collectors to list. E aí dessa forma, aqui eu tenho o quê? Todos os hobbies. Tá? Vamos mandar imprimir aqui, ó. Então o flat map, tá? Como o próprio nome dele já diz, ele está fazendo o quê? Um achatamento. Então eu achato os valores, transformando isso numa única coisa. Eu condenso todos esses valores, tá? Então aqui eu tenho todos os hobbies. E aí o que acontece? Eu tenho hobby repetido, né? Por exemplo, música está repetido, tá? Futebol está repetido, bom? E aí como que eu faço para estar eliminando esses valores repetidos? Eu posso estar usando o distinct, é uma forma, tá? Então eu posso usar o distinct aqui, e aí ele vai estar removendo esses valores duplicados, tá bom? Outra forma é o quê? Usar aqui o toSet, tá? Usar aqui o set, por quê? Porque o set ele não permite valores duplicados. Olha que coisa interessante, né? Olha como o IntelliJ ajuda muito a gente no dia a dia, tá? Repara que eu deixei o distinct aqui, tá? E ele colocou o distinct agora de forma cinza, né? Um cinza claro aí. O IntelliJ, quando ele deixa uma instrução dessa forma, ele está dizendo para a gente que essa instrução, que esse código, ele é redundante. Não preciso do distinct. Então eu apago esse cara. Tá? Então, muito bacana, tá? O flat map também a gente usa bastante no dia a dia para fazer esse tipo de operação de achatamento dos dados. Bom, vamos para o nosso próximo exercício. A gente quer agora tá o quê? Mapear funcionário por hobbies. Então aqui eu quero montar uma estrutura de chave-valor, tá? A gente vai estar montando aqui um mapa, né? Um mapa ou dicionário de dados, como é chamado em algumas linguagens, tá? Então a gente vai montar uma estrutura de chave-valor. Se você não sabe o que é um mapa, recomendo muito
tá? Que você assista uma aula que a gente tem aqui no canal, que eu vou estar deixando o link para vocês, tá? É uma estrutura de dados que a gente usa também com muita frequência no dia a dia, então é imprescindível que você domine o mapa. Bom, então aqui, vou apagar, tá? O que a gente deseja estar fazendo? A gente quer criar uma string, tá? Uma string, e coletar isso como se fosse um mapa, né? Como se fosse não, como um mapa. Então, eu faço esse collectors to map, tá? E esse cara é muito simples, por quê? Eu falo para ele, ó, eu quero isso como valor e eu quero isso como, eu quero isso como chave e quero isso como valor. Então, eu falo para ele através do method reference que eu quero quem? Eu quero aqui, deixa eu voltar aqui para lembrar, ó, a gente quer o quê? Mapear funcionários por hobby. Então, eu estou querendo mapear aqui o funcionário, tá? O funcionário pelos hobbies. Então, passo os hobbies aqui. Tá bom? Então, passei a chave e valor. Se eu criar aqui... Se eu criar a coleção que ele gerou, tá? Então, a gente tem o que aqui, ó? A gente tem hobbies por nome, tá? A gente pode estar mandando imprimir isso daí, ó. Hobbies por nome. Mandar imprimir aqui. Bom, tá compilando aí pra gente. Maravilha, ó. E não fica muito legal para a gente estar visualizando dessa forma. Vamos colocar aqui o for each, ó. Vou colocar o for each aqui para ficar mais visual para a gente, ó. Então aqui eu tenho dois parâmetros, eu tenho um key e um value, tá? E aí eu vou mandar imprimir esse key mais, opa, aqui eu vou estar passando o value, tá? Vou apagar esse cara, vou mandar executar de novo, vai ficar mais legível para a gente estar visualizando aí. Beleza, ó. Então ele imprimiu, ó. Ele imprimiu, tá? O funcionário e os hobbies aí de cada funcionário. Então, esse collectors to map também a gente usa bastante no dia a dia, tá? Então é uma forma de a gente fazer aí o mapeamento de chave e valor em cima de uma coleção, em cima de uma lista ou de um set, tá? Bom, próximo exercício, tá? Próximo exercício a gente quer o quê? Agrupar os funcionários por idade. Isso daqui também é uma operação bem interessante, tá? Então eu tenho aqui, novamente, a nossa string de funcionários, tá? E aí a gente também vai fazer o quê? O collect. O collect, repara que ele tem uma série de métodos, tá? E aí eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar fazendo agora um cara que é o grouping by, tá? O grouping by, ele permite a gente estar agrupando os valores por determinada chave. No caso aqui, a gente está querendo agrupar por idade. Então, a chave que eu vou passar aqui de agrupamento é a idade. Bom? E isso ele gera o quê? Ele gera um mapa também, tá? Ele gera um mapa aí para a gente estar trabalhando. Ó. Eu vou mandar imprimir aqui esse collect que ele gerou. Então, aqui ele está passando quem? Né? Na chave a idade e aqui todos os funcionários que possuem aquela idade. Vou mandar ele executar para a gente estar visualizando. Então, collectors.groupingby. Esse cara é muito interessante. Ó, então, com 32 anos eu tenho o José e a Karina, com 19 o Paulo e a Ana e assim por diante. Bom, então a gente fez um agrupamento, muito bacana também. E o outro cara que a gente quer estar fazendo aqui é o quê? Agrupar salários por idade. Esse agrupamento é semelhante ao que a gente fez, tá? Só que a diferença é o quê? A diferença é que agora eu não quero uma lista de funcionário. Agora eu quero uma lista de double. Por quê? É uma lista de salários. E como que eu faço isso? Vamos apagar aqui para a gente sempre limpar o nosso raciocínio, né? Então, eu quero um string, quero fazer o collect novamente, quero fazer quem? Quero fazer o grouping, tá? O grouping by, e aí eu quero estar fazendo aqui por idade, né? Então, a gente quer o quê? Agrupar salários por idade. Então, a chave de agrupamento é a idade, bom? E aí, o que eu vou estar passando para ele é o seguinte, aqui, vamos visualizar aqui, ó, grouping by, tá? Eles pegam aqui o classificador, tá bom? E aí eu posso passar também mais coisas aqui para ele, ó. Eu posso passar o quê? Eu posso passar um collectors.map, tá? Então, é outro método aqui, ó, grouping by,
que recebe um classifier, que é esse cara que a gente usou primeiro, tá? Que passa aqui a chave, e aí ele espera o outro parâmetro que é um collector, que a gente vai fazer a transformação de quem? A gente vai fazer a transformação do salário, tá? Então eu não quero um funcionário agora como valor, eu quero o salário, e aí eu passo aqui, né, o collectors to list. Bom, vamos estar gerando, esse cara é um pouco mais extenso, né? Um pouco mais verboso, então é algo que a gente precisa estar praticando, tá? Não pensa que você só vai estar assistindo essa aula e já vai estar entendendo esse cara na primeira vez. Isso aí a gente precisa estar praticando, tá? Por quê? Porque é algo que a gente não está acostumado a usar com tanta frequência no dia a dia. Se a gente imprimir então aqui, ó, idade de 32, ele imprimiu os salários, idade de 19, os respectivos salários e assim por diante. Tá bom? Parece aqui que tá errado, né? Mas tá certo, é porque os salários repetiram aqui. Eu vou até mudar aqui para a gente estar visualizando. Tá colocando valores diferentes, mandar imprimir de novo, para não gerar essa confusão aí, como se não tivesse sido feito corretamente esse agrupamento. Bom? Então, ó, 4.500, 4.800, 1.700, 1.300 e assim por diante. Então, esse cara é muito bacana também. O Grouping By eu posso garantir para vocês que a gente utiliza bastante também esse tipo de operação no dia a dia. Tá? É muito comum a gente ter que agrupar valores no desenvolvimento aí de aplicações. Bom, e por último, para fechar aqui, tá? Eu tenho a seguinte pergunta: como a gente lida com performance? Então, a questão é o seguinte, ó, tem aqui meus funcionários, né? Vou estar fazendo aqui, por exemplo, map to double, funcionário get salário e vou estar fazendo sum, tá bom? Então, imagina que ao invés aqui, né, de 6 funcionários, igual a gente tem aqui, a gente tivesse 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ou seja, valores bem grandes, tá? Aí, nesse caso, a gente poderia estar o quê? Paralelizando essas operações. Então, aí, para isso, a gente tem o Parallel String, tá? Então, não muda nada a forma da gente estar fazendo, tá bom? Só muda o quê? Que ao invés da gente estar usando o string, que não vai estar paralelizando, agora a gente trabalha com o Parallel String aí para a gente poder usufruir da quantidade de threads que a gente está rodando em paralelo na nossa aplicação, tá? Quando eu vou usar o Parallel String? Depende, tá? Você tem que fazer testes, verificar, tá? Então, roda a aplicação com string, tá? Faz aí a métrica de quanto tempo está levando para processar todos esses valores, troca isso pelo Parallel String, tá? Para verificar se em paralelo isso fica mais performático, fica mais rápido. Então, você tem que verificar e fazer testes aí na sua aplicação, tá bom? Vai de caso a caso. Bom, pessoal, é isso, tá? Tem mais uma série de operações que a gente pode estar fazendo aí sobre strings. A ideia não é extrapolar todas essas operações, é dar para vocês uma visão bem legal que com essa quantidade de informações que eu já passei, você já consegue fazer muita coisa mesmo, tá? E caso você precise fazer alguma coisa que eu não mostrei aqui, dá uma pesquisada na API, tá? Provavelmente já existe um método que você precisa, tá? Nada de querer reinventar a roda, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula.